para a glória do Senhor. Queridos, agora então abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 24 ao versículo 31. Mais uma vez, irmãos, nós estamos falando uma série de mensagens a respeito do tema 2026, o ano de ir além. Nós temos preparado, irmãos, uma série de mensagens para esse tempo, e pelas minhas contas eu tenho mensagem até o final de fevereiro, mas eu vejo Deus agindo e o tema é muito sugestivo e a gente talvez prolongue ainda mais o tema, os chamados para ir além, né? Hoje nós vamos falar sobre este tema novamente, continuar falando. O tema básico da nossa mensagem de hoje é chamados para ir além das limitações. Nós vamos falar isso e eu gostaria de que você entendesse algo. Irmãos, todos nós temos limitações, sim ou não? Eu tinha vontade de ser um super-homem, mas a gente não é, né? Uma pessoa fora do comum, atender tudo. Pessoalmente, como pastor, é tanta solicitação, tanta pedida, às vezes eu me sinto, irmãos, assim, tão incapaz de exercer o ministério, diante de tanta demanda que existe, tanto pedido de oração, tantas visitas que preciso fazer, administrativas também, eu me sinto muito incapaz. E eu às vezes fico pensando, como é que teria sido Adão, né? Adão, o primeiro homem gerado, e estava ali no Éden. O Jardim do Éden, irmão, não era uma praça pública, não. O Jardim do Éden correspondia aí, talvez, às dimensões de um grande país. Como é que ele fazia, irmãos, sem avião, sem drone, sem carro, sem nada para, cuidar daquele monte de terra, muita coisa, animais, dar nome àquilo tudo. Você já pensou? Sem computador, irmãos, como é que ele fazia isso? Sem planilha de Excel para poder contornar todas as coisas. Eu fico pensando, Adão só poderia ter uma supermente, concorda comigo? Uma supermente para poder visitar esses locais, irmãos, sem um transporte, sem um avião. Ele precisava aí ter uma aceleração no pé muito grande. Eu imagino que Adão, irmãos, ele tinha uma velocidade extraordinária, como um raio que sai do Oriente e vai para o Ocidente, conforme a gente cantava. Vamos deixar Adão de lado, porque eu imagino, irmãos, que Adão não tinha assim tantas limitações. Mas quando o pecado entrou no mundo, irmãos, então apareceram as limitações. Começaram a aparecer as limitações. E nós somos seres limitados. Nós somos pessoas limitadas. E Deus, irmãos, Ele olha para as nossas limitações. Algumas Ele corrige, outras Ele melhora. Mas para a maioria de nós, Deus não olha para tirar as nossas limitações. Eu não sei se você já percebeu, mas aquela pessoa que você se converte, no dia que você converteu, ainda continua sendo essa pessoa. Ainda tem às vezes os seus medos, as suas dúvidas, as suas palpitações, enfermidades, lutas. Nós somos, irmãos, carregados de limitações. Melhoramos numa coisa, melhoramos noutras. Mas a humanidade, por mais que melhore, ainda está cheia de limitações. E quanto mais ela descobre, ela tem a ciência, mais ela percebe quão limitado nós somos. Quanto mais nós crescemos, seja na fé, no emocional, no educacional, em qualquer área, nós percebemos uma coisa: nós somos muito limitados. Nós somos, na verdade, pessoas tremendamente limitadas. O apóstolo Paulo, ele fala disso. E em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo, a partir do verso 24, diz assim: mas para os que foram chamados para a salvação, tanto judeus como gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus mais forte que a força humana. Lembrem-se, irmãos, de que poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo.
ou poderosos, ou ricos, quando foram chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios, assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus. Foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor, e nos declarou justos diante de Deus, e nos santificou, e nos libertou do pecado. Portanto, como dizem as Escrituras, quem quiser orgulhar-se, orgulhe-se somente no Senhor. Quem quiser gloriar-se, glorie-se somente no Senhor. Você pode dizer amém? Eu tenho uma palavra de Deus para você nesta noite, e eu gostaria que você caminhasse comigo, porque até o final, no final eu tenho algo assim que é algo tremendo. E quando eu falo isso, irmãos, eu não falo como retórica apenas para prender a sua atenção, não. Deus me revelou algo, e a cada momento que Ele vai falando conosco nessa mensagem, eu queria que você entendesse aquilo que Ele tem. Irmãos, aqui esse texto, ele nos fala a respeito de como Deus escolhe de maneira deliberada o improvável para confundir as trevas, para frustrar o inimigo e revelar que a glória pertence somente a Ele. Aquilo que Ele faz por mim e por você não é obra do acaso, é obra deliberada. Então eu queria que você entendesse algo. Você, pastor, eu cheguei aqui pela minha vontade. Olha o dedinho, não chegou pela sua vontade. Você chegou porque o Espírito Santo te convenceu. Você chegou aqui porque o Espírito Santo te chamou. Num dia de chuva, num dia improvável, num dia em que, irmãos, eu Vera dizemos assim, Vera, vai ter meia dúzia de gatos pingados. E eu vejo a igreja, irmãos, cheia. Eu posso dizer assim, num dia de chuva, irmãos, eu posso ver você aqui, porque se você veio aqui, porque Deus tem um propósito para a sua vida, Deus te chamou, você que é o improvável. E eu vou te dizer uma coisa, se Deus te colocou aqui, se eu e você somos improváveis, você vai perceber a partir de agora, a partir desse encontro, que Deus vai começar a confundir as trevas. Você vai perceber as estratégias do diabo. Ele vai confundir as trevas. Através de você, ele vai frustrar o inimigo. Através de você, ele vai revelar ao mundo a glória que pertence somente a ele. Eu queria que você entendesse algo. Deus tem um propósito através de nós, através das nossas limitações, de desorientar as trevas. Sabe, Deus é expert em desorientar as trevas. A Bíblia, irmãos, nos revela algo desconcertante para a lógica humana. Deus não joga com as regras do mundo. Ele não apenas vence o inimigo. Deus não está apenas interessado em vencer o inimigo. Porque vencer o inimigo para ele é fácil. A Bíblia diz que Jesus vai aniquilar o diabo com o sopro da sua boca. Então, no final do tempo, irmãos, quando Jesus for manifestado, ele vai virar para o diabo e vai fazer assim, ó. Então, aniquilar o diabo é fichinha para Deus. Então, por que Deus permite? Porque Ele quer trabalhar conosco. Ele quer trabalhar através das nossas limitações, para que ao vencermos juntos o diabo, a glória dele esteja conosco. Você está me entendendo, querido? O apóstolo Paulo está falando exatamente disso. Ele não quer apenas vencer o maligno. Ele quer confundir o maligno. Você vai perceber que até pessoas que estão ao seu redor e que, de certa forma, são usadas pelo maligno, vão ficar confusas. Vão olhar para você, eu não estou entendendo você. Eu não estou entendendo. O que está acontecendo com a sua vida? Irmãos, o reino das trevas funciona por previsibilidade, por controle, por força.
Tudo no reino das trevas é basicamente previsível. Se você olhar, for um bom observador, uma pessoa sábia, você vai perceber que é tudo previsível. Acontece tudo do mesmo jeito, mesma coisa. A gente, às vezes, que dá tanta bobeira e não percebe isso. Mas Deus opera, irmãos, pelo inesperado. Deus opera pela graça. Deus opera pela plena dependência dEle. Se Deus fosse previsível, o inimigo poderia se antecipar, concorda comigo? Se ele soubesse os nossos passos, se Deus fosse previsível, a rasteira estava na frente, a arapuca estava armada no caminho que a gente vai passar, e quando o diabo está pensando que você vai passar por um caminho, por uma direção, aí Deus te desvia do caminho, mas ele não vai por aqui, a arapuca estava armada aqui, né? Aí o salmista diz assim, o laço quebrou e nós escapamos. Quando o diabo acha que vai te pegar, algo acontece diferente, imprevisível. Né? Se Deus fosse previsível, então as coisas iam ser fáceis para o inimigo. Se Deus agisse apenas, irmãos, com poder absoluto, não haveria espaço para a fé. Ele esmagava o diabo e a minha fé fica onde? O meu desenvolvimento da minha fé ficaria onde? Se Deus agisse pelo seu poder absoluto, não teria espaço para a fé. Nem também para relacionamento com Ele. Eu ia pedir o quê? A Deus fazer o quê? Nós não teríamos nada. Não teríamos relacionamento com Deus, não teríamos crescimento, e a glória dele não ia se manifestar ao mundo. Nem, irmãos, a glória dele seria compartilhada conosco, porque nós não teríamos participação em nada. Mas Deus é tão tremendo, que Ele é um cheio da glória, e Ele partilha a sua glória comigo. Ele partilha a sua glória com você. Você também participa da festa. Você também é chamado ao banquete. Irmãos, por isso aprove a Deus derrotar o diabo usando gente falível, gente limitada, gente improvável. E aqui está uma verdade, irmãos, que nos confronta. Você e eu fazemos parte dessa estratégia divina. Eu e você somos falíveis, somos limitados, somos improváveis. E tem uma coisa muito tremenda, essa é a notícia boa. Eu e você, apesar de sermos falíveis, limitados e improváveis, nós fazemos parte da estratégia de Deus no mundo para derrotar o diabo. Meu Deus, Ele incluiu a mim e a você. Eu de vez em quando oro ao Senhor, falando com o nosso Deus o seguinte: Senhor, se o Senhor vai fazer alguma coisa grande nessa localidade, me usa. Porque eu sei que se eu não me disponibilizar, Ele vai fazer algo através de outra pessoa. Ele vai usar outro. E eu vou te falar, de repente vem outro que faz melhor que eu. Você pode ter certeza, irmão, se você não se disponibilizar para que a glória de Deus seja revelada na sua vida, Deus levanta outra pessoa no seu lugar para fazer melhor que você. E você vai ficar chupando dedo. Então é hora de você se levantar para fazer a obra de Deus, que Deus está te chamando, do jeito que Ele te chamou. Tudo aquilo que tiver as mãos para fazer, faz-o conforme a sua força, porque para a sepultura que você vai não tem obra. Então se você quer glorificar a Deus, tem que glorificar em vida, aproveitar esse momento. Você é improvável? É falível? É limitado? Mas é com você que Deus quer fazer a obra. Paulo afirma que poucos eram sábios. É interessante que não tem ninguém que sabe. Não, tinha alguns. Tinha. Poucos eram poderosos. Não é que todo mundo tinha. Tinha algum que tinha poder? Tinha. Poucos eram influentes. Sim, tem alguns. Mas não nenhum. Mas poucos. Para que ninguém confundisse, irmãos, a fonte da vitória. Sabe, às vezes a pessoa vê todo mundo poderoso, todo mundo forte, acha que o poder vem de todo mundo, mas o poder vem de Deus. Quando Deus quer confundir as trevas, irmãos, Ele chama quem o mundo jamais escolheria. Eu confesso a você olha para o pastor Márcio, pastor, o senhor é pastor, o senhor dirige a igreja, irmãos, você pode ter certeza absoluta, eu tenho consciência do meu lugar. Eu, sinceramente, não me acho digno de ser pastor nessa igreja. Eu não me acho capaz de ser pastor nessa igreja. Por isso, todas as vezes que eu levanto, eu peço a sabedoria de Deus, a graça de Deus para conduzir esse rebanho, que é um rebanho seleto, uma igreja maravilhosa. Eu tenho uma igreja abençoada. Eu não estou falando isso para encher o seu ego, não. Nós temos aqui uma igreja abençoada, nós temos uma liderança abençoada. Eu tenho gente que soma comigo, eu tenho gente que me celebra, eu tenho gente que bota para frente.
frente, eu tenho gente que sabe que empurra, que ajuda, que fortalece, às vezes com o seu próprio sacrifício. Eu louvo a Deus por vocês, irmãos. Eu louvo a Deus por essa igreja, por cada um de vocês. Mas é pela graça de Deus, porque pelos meus próprios méritos, possivelmente não conseguiria. Quando eu olho para a palavra de Deus, irmãos, eu vejo um padrão bíblico. Eu vejo um padrão bíblico. Deus tem um padrão, sabe? E Ele gosta disso. Qual o padrão dele? Você olha para a vida de Moisés. Moisés, o libertador inseguro. Era um homem muito inseguro, interessante. Ele era líder do povo de Israel, liderou a travessia toda, mas ele era inseguro. Moisés, irmãos, não se via como líder. Ele tinha um passado de culpa. Ele matou de dificuldade na fala. Eu não sei se ele era gago, o que era. A Bíblia não fala, não deixa claro. Moisés era o mais improvável, mas Deus não procura eloquência, Deus procura obediência, dependente dele. Quando Deus olha para Moisés, eu sou pesado de boca, pesado de língua, eu não sei falar, eu não sou preparado. Irmão, Deus tinha colocado Moisés 40 anos no palácio de Faraó. Ele poderia ser o faraó do Egito, ele tinha capacidade para isso, foi instruído em várias línguas, sabia falar vários idiomas, um homem culto, muito tremendo. Mas quando Deus fala para ele, o cara está inseguro. Irmãos, muitas vezes você tem insegurança. Eu não sei qual é a insegurança que você tem, mas Deus está dizendo para você agora, diante de tudo isso, com a insegurança que você tem, com o medo que você tem, vai nessa tua força, vamos romper, em nome de Jesus, aonde eu te mandar, você vai, Moisés. E olha que Deus ficou tão bravo com Moisés, que eu vi a hora, a gente olha na Bíblia, a gente via a hora de que Deus ia fechar o tempo com ele. A tal ponto ele mandava, então Arão fala por você. Ih, eu estou botando Abraão aqui. Já tinha morrido. Arão fala por você então, Moisés. Mas para com essa desculpa. Quantas vezes, irmãos, você coloca desculpas para romper na sua vida cristã? Quantas vezes você coloca obstáculos dizendo que você é limitado? Sim, você é limitado. Quem não falou que não é? Mas é Deus que vai fazer através das suas limitações. O libertador de Israel, irmãos, não nasceu pronto, ele foi formado no palácio, ele foi formado também no deserto, e no deserto foi a sua maior formação, porque é no deserto onde a força humana morre e nasce a confiança em Deus. É no sofrimento, na batalha, que o ser humano, a força morre e a confiança em Deus nasce. Quando eu olho o padrão bíblico, eu vejo Débora, né? O padrão bíblico mostra exatamente isso. Débora, que expôs a fraqueza dos homens de Israel, né? Débora, ela é a vitória que expôs a covardia. Débora surge em um tempo em que os homens deveriam liderar, mas eles se esconderam. O único que dava as caras era Baraque. Baraque ou Baruque? Agora depois alguém me ajuda. Eita, troquei aqui as bolas. Deus levanta, irmãos, uma mulher para julgar Israel e conduzir a vitória. Não para exaltar o gênero feminino, mas para expor a falência da autossuficiência masculina naquele tempo. A vitória não veio pela espada de Baraque, desculpe, mas pela palavra profética. Débora levantou a palavra profética e a coragem veio. A nação de Israel derrotou Cícera através de uma outra mulher. Vou te falar uma coisa nessa noite, irmão. Se Deus está te chamando, faz a obra que Ele está te mandando, porque senão vai levantar alguém. E esse alguém pode até te humilhar, pode até te envergonhar, mas é fulano que ele vai fazer, não era eu? Então Deus está te chamando para isso, sabe? Outro exemplo, irmãos, desse padrão bíblico que Deus tem, são os valentes de Davi. Quem eram os valentes de Davi? Os rejeitados que se tornaram heróis. Quem eram os valentes de Davi, irmãos? Uma cambada, vamos colocar assim, que se juntaram a Davi
Era a turma de endividados, amargurados, dos socialmente falidos. Ele nem na cidade eles viviam no campo. Eles não eram aceitos nas cidades. Não eram aceitos no social. Eles eram, assim, escorraçados da sociedade. Aí Davi pega esses endividados, esses amargurados, esses socialmente falidos, que a sociedade descartou, mas ali ele busca a presença de Deus, e na presença de Deus ele lidera esses homens, e esses homens são transformados no maior exército da terra na sua época. Não foi o currículo que os levou a ser valentes, irmãos. Foi a convivência com um homem que tinha o coração de Deus, que entendia o coração de Deus. Eu não sei como é que é a sua situação nessa noite. Se tem dívida, se está amargurado, se está socialmente falido, eu não sei. Eu só sei de uma coisa: Deus quer te transformar num dos seus valentes. Deus quer te transformar, é com você mesmo que Ele vai agir. É você mesmo que Ele vai transformar. Amém? E Davi termina os seus dias, irmãos, com o seu exército poderoso, tremendo, os 3, os 30 e os 300. Mas também, irmãos, eu vejo aqui um exemplo do Senhor Jesus, os apóstolos, gente comum, sabe? Gente comum. Quando a gente lê Atos 4, 13, eu preguei sobre isso esses dias. As pessoas, o Sinédrio, olha para eles e percebe que eles eram homens sem cultura. Eles não eram instruídos, eles não eram influentes, mas eles tinham uma ousadia diante do Sinédrio judeu muito grande. O que era isso? O próprio versículo revela que eles reconheceram que esses homens, Pedro e João, haviam estado com Jesus. Eu preguei isso recentemente. A presença de Cristo, irmãos, transforma a gente simples em instrumentos eternos. Eu fico olhando para o texto e eu mesmo percebi o seguinte, que eles continuaram incultos, eles continuaram iletrados. As pessoas que ouviam Pedro e João falar, olhavam para eles e esses caras são matutos. Esses camaradas não sabem nem falar direito. Eles não sabem nem se expressar. Não sabem juntar o A com B. Fala tudo errado. Eles perceberam isso. É interessante que Deus não mudou, irmãos, a oratória de Pedro e João. Não mudou. Eles continuaram do mesmo jeito. Eles continuaram falando errado. Eles continuaram sendo homens simples, homens do campo, homens pescadores comuns. Eles continuaram assim. A Bíblia está dizendo, irmãos, com isso muito claro. Deus, Ele não quer saber, Ele não está interessado em mudar essas limitações que nós temos. O prazer de Deus é fazer a obra dEle através dessas limitações, independente delas. A diferença é que eles estavam com Jesus. Mas eu gostaria de gravar a nossa mensagem no exemplo de Gideão. Então aí a gente vai caminhar um pouquinho mais a respeito do exemplo de Gideão. Irmãos, o Gideão é um retrato do improvável. Aqui está um homem, eu não vou pregar sobre Juízes 6, porque nós não temos tempo para isso. Eu só vou usar o exemplo, depois você lê Juízes capítulo 6, para você entender plenamente aquilo que eu estou te ensinando. Irmãos, a gente olha para Gideão em Juízes 6, e a gente vê o retrato em Gideão de como Israel estava. Israel estava oprimido. No tempo da colheita, na hora que eles iam colher, os inimigos de Israel, os amalequitas, os moabitas, avançavam sobre as plantações, e o amalequita destruía a plantação. Eles não queriam roubar a plantação, irmãos. Eles queriam destruir. Eu queria que você entendesse algo. O diabo não quer roubar aquilo que você tem. Aprenda isso. O diabo não quer roubar o que você tem. E ele é ladrão, não vem senão para matar, roubar, destruir, tá certo? Mas ele não quer o que você tem, não. Você está cheio do Espírito Santo também? Ele não quer isso. Você está cheio de Deus, não quer isso. Ele tem os tesouros do mundo, ele não quer o seu dinheiro, ele não quer o seu carro, não quer a sua casa. O que o diabo quer? Ele quer que você não tenha. Ele não quer que você tenha uma família ajustada. Ele não quer que você tenha um casamento ajustado.
Ele não quer que você seja próspero. O diabo não quer que você seja abençoado, que os seus filhos sejam educados na presença do Senhor. O diabo não quer que você leve o seu filho para a igreja, para ele crescer no caminho do Senhor. O diabo não quer que o seu filho tenha um bom casamento, ache uma pessoa de bem. O diabo não quer isso. Sabe? O que ele quer? Destruir. Ele quer que você não tenha. Ele não precisa disso. Ele só quer que você não tenha. É igual uma pessoa invejosa. O invejoso, irmãos, ele não quer que você, sabe, ele não quer possuir o que você tem. Ele não quer que você tenha. É assim que ele funciona. Tá certo? E ali nós vemos Gideão numa condição de escondido, com medo, empobrecido, sem usufruir daquilo que ele plantava, se esforçava, malhando o trigo no lagar. Lagar é lugar de pisar uva. Mas ele estava malhando o trigo para que os amalequitas, os inimigos, não pudessem descobrir o que ele estava fazendo. Estava escondido ali. Gideão, irmãos, ele está ali tentando sobreviver. Conforme muitas pessoas que, diante das suas limitações, elas simplesmente se recolhem à sua insignificância e tentam apenas sobreviver. Eu vou te falar uma coisa, irmãos. Se você consegue sobreviver no mundo de hoje, se a sua família está sobrevivendo, levanta a mão para o céu, porque isso já é uma grande coisa. Grande coisa. Mas eu vou te falar uma coisa, uma verdade mais clara. Deus não quer que você apenas sobreviva. Deus quer que você viva em uma vida transbordante, uma vida abundante. Irmão, vai sobrar, vai transbordar. Creia nisso, creia que a sua geração vai transbordar, creia que Deus tem o melhor. Não fica apenas tentando sobreviver. Ah, pastor, eu tenho minhas limitações. Não, Deus vai fazer coisa grande através da sua vida. É necessário, irmãos, que Deus, o que Deus faz? Deus aparece a Gideão e fala uma coisa interessante. Gideão está morrendo de medo, a sua família é menor do povo de Israel, a sua tribo é menor, ele está morrendo de medo, ele está ali escondido, tentando sobreviver. E eu quero pedir licença aos irmãos para falar uma palavra que está fora do meu padrão. Mas, irmãos, Deus vira para um verdadeiro cagão. Sabe o que Deus fala para esse homem? O Gideão estava lá se borrando de medo. Deus vira para ele. Olha o que Deus fala para ele. Poderoso guerreiro. Varão valoroso. Quem eu? É tu mesmo. Você é um guerreiro poderoso. Ouça o que Deus está falando com você nesta noite. Você está aí se borrando de medo. Entende? Mas Deus está falando, você é um guerreiro poderoso, você é uma guerreira poderosa, uma mulher valente do Senhor, você é alguém que Deus vai contar, você é um jovem que Deus vai levantar, você é um adolescente que Deus vai transformar, Deus vai fazer coisas tremendas através da sua vida. Você está se achando cheio de limitação, mas eu olho para você e eu vejo os seus valores, porque não é o seu valor que brilha, é Deus brilhando através de você, querido. Varão poderoso. Não porque Gideão era forte, mas porque Deus já o via como meio de levantar a sua glória em Israel. Aí agora vamos fazer uma conjugação, irmãos, de 1 Coríntios com esse exemplo de Gideão. Veja bem. 3 áreas onde Deus confunde inimigo. Preste atenção nisso, porque existem 3 áreas. Estão aqui no texto, tá? De 1 Coríntios, depois você vai conseguir entender isso. Existem 3 áreas principais. Essas 3 áreas também Jesus foi tentado, tá certo? Mas eu também não quero entrar nesse assunto, apenas você entender. Existem 3 áreas principais que o diabo vai usar você, naquilo que você tem as suas limitações, e o inimigo vai ser confundido e Deus vai ser glorificado na sua vida. A primeira área dessa, irmão, é que você vai além através da sabedoria de Deus.
A sabedoria de Deus. O versículo 25 tem uma frase que diz assim, olha, pois a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. Quando eu leio esse texto, irmãos, eu lembro da minha juventude, eu era seminarista no Rio de Janeiro, fui para uma igreja na Pavuna, fazer missões lá, e fiquei um tempo naquela igreja, fazendo missões ali na Pavuna. E numa das casas que nós visitamos, uma pessoa me desafiou, ele disse assim, eu já li a Bíblia várias vezes, e eu conheço a Bíblia de ponta cabeça, e eu queria combinar com você um dia, para que você, essa dupla que você está, possa vir aqui na minha casa, e nós vamos discutir na palavra, vamos ver quem ganha. Irmãos, eu olhei e falei assim, meu Deus do céu, será que eu estou entrando na furada ou não? Com muito medo, eu disse, vamos embora, vamos tentar. Aí marcamos a data para a gente conversar, e ele se arrogou como um conhecedor da Bíblia, um homem sábio, uma pessoa sábia. E ele, quando nós chegamos lá, eu confesso a você, irmão, eu estava tremendo de medo. Eu não sabia o que falava, eu disse, meu Deus, me ajuda, me ajuda. Eu não sei o que falar, o homem é cheio de argumentos, ele já leu a Bíblia várias vezes, ele já leu a Bíblia mais que eu. Ele já leu a Bíblia mais que eu, ele conhece mais a Bíblia do que eu. E agora ele vai me destruir, vai me humilhar. E eu fui para lá. Eu tinha orado muito naquele tempo, né, naqueles dias, irmãos, eu orei, pode ter certeza. Eu orei mais do que o normal. Orei, fui lá, né, com medão igual o Gideão, né? Cheio de medo. Sentei na sala e aquele homem começou a destilar a sua cultura. E foi falando de muitas coisas. E quando ele falou, eu abri em 1 Coríntios capítulo 1 e comecei a ler esse texto. E frisei o versículo 25. Pois a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Naquele momento, eu não sei o que aconteceu. Aquele homem disse assim, eu perdi a discussão aí. Eu sei muito, mas eu não conheço nada de Deus. Eu até leio a Bíblia, mas eu não conheço a sabedoria de Deus que você está falando. Eu quero te dizer nessa noite, irmão, que aqui você precisa entender a disparidade que existe entre o conhecimento de Deus e o conhecimento humano. Paulo, ele não diz que a sabedoria de Deus é maior que a loucura humana. Não, ele não fala isso. Ele não fala que a sabedoria de Deus é maior que a sabedoria humana. Não, irmãos. Ele fala que a loucura de Deus é maior que a sabedoria humana. Você está me entendendo? Não é a sabedoria contra a sabedoria. É a loucura de Deus contra a sabedoria humana. A disparidade é muito grande, a distância é infinita. O mundo, irmãos, usa conhecimento para nos afastar, para afastar o homem de Deus. Quanto mais o homem se torna conhecedor das coisas, se torna autossuficiente, menos dependente de Deus. Eu percebo isso, irmãos, nos ciclos de educação. Quanto mais faculdade, mais coisas. Às vezes eu fico até com medo que algum membro da igreja vá para a faculdade, porque na faculdade a maior parte do servo de Deus sucumbe na fé, por conta do conhecimento. A faculdade é um dos maiores testes de fé que um jovem pode ter. O mundo, irmãos, usa o conhecimento para afastar o homem de Deus. Ele se torna autossuficiente, mas Deus, irmãos, usa a sabedoria que começa com a rendição, não com a arrogância. Aquela sabedoria daquela pessoa que se rende a Ele. Gideão, irmãos, humanamente, aliás, tudo em Juízes 6 é ilógico. Não tem lógica. Olha a loucura de Deus. Um anjo chama um medroso de guerreiro. Vira para o medroso e fala assim, ô guerreiro, guerreiro valente. Os maiores medrosos. Aí, irmãos, Deus escolhe a família de Gideão, a menor família do seu clã. Não tinha muitos parentes, não tinha muitos irmãos, porque antigamente uma família era valorosa, poderosa pelo número de filhos que aquela família tinha. E ele não tinha lá muitos irmãos. O plano, irmãos, começa destruindo. Aí Deus pega e fala para Gideão, Gideão, destrói o altar de Baal que está dentro da sua casa. Aqui tem uma ciência muito tremenda para você. Se você quer realmente ver a glória de Deus na sua vida, começa destruindo o altar de Baal que está dentro da sua própria casa.
Tem muito altar de Baal dentro de casa e a gente às vezes não sabe. E às vezes é através da tela, através de outras coisas, através de motivos que nós criamos, muito altar de Baal dentro de casa. A sabedoria de Deus, irmãos, começa no invisível, antes de se tornar visível na vida pública. Sabe, a sabedoria de Deus não nos explica tudo, simplesmente nos convida a confiar. Deus não explicou tudo para Gideão. Ele diz, vai na sua força. Vai do jeito que você tem. Gideão, eu vou estar contigo. Confia em mim. Simplesmente isso. Nesta noite Deus está dizendo, da mesma forma como Ele falou para Gideão, está dizendo, vai na tua força. Você tem limitações, mas eu serei contigo por onde quer que você andar. Eu não te deixarei, não te desampararei. Eu estarei contigo, eu segurarei em sua mão. Se você afundar, começar a afundar como Pedro, aconteceu com Pedro, eu vou te segurar pela tua mão. Irmão, você precisa confiar nos planos de Deus para a sua vida, né? Lá em Jeremias 29:11 diz, mesmo quando nós às vezes não entendemos, mas Jeremias 29:11 diz que Deus tem planos de paz, Deus tem planos de esperança, Deus tem plano de futuro, não de acordo com a lógica humana, mas com a fidelidade divina. Deus tem plano para a sua vida. Você crê nisso, irmão? Eu queria te mostrar uma segunda área em que Deus usa para confundir o diabo. A segunda área é que você vai confiar através da força de Deus. Ou você poderia usar o poder de Deus. Irmãos, todo ser humano, ele busca conhecimento. Você já percebeu isso? É o que é, para que serve. Nós queremos conhecimento, queremos sabedoria, queremos entendimento. A segunda coisa que o ser humano busca é poder, é força. É sobrepujar em poder, né? E no próprio verso 25 diz que a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Olha outra disparidade. A fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Paulo novamente estabelece uma disparidade. A fraqueza não é a força de Deus. Ele está dizendo assim, a força de Deus é mais forte que a força humana. Não, ele está dizendo que a fraqueza de Deus supera toda a força humana. Irmãos, o diabo seduz o ser humano para dominar, para oprimir, para controlar. E Deus nos chama para depender, para obedecer, para confiar nele. E essa noite Ele está te chamando para isso, para depender dele, confiar nele. Ah, mas eu sou fraco. Mas Deus é forte. Por isso que João diz, maior é o que está em nós, do que aquele que está no mundo. É só confiar nele. Nós não podemos, mas ele pode. Sabe, Gideão, irmão, se sente fraco. Deus concorda, mas não se limita a isso. E ele vira para Gideão, como eu já falei aqui, vai na tua força, vai com a força que você tem, meu filho. Vai do jeito que tem. Você está aqui hoje, você quer servir ao Senhor, então vai do jeito que você tem, do jeito que Deus te chamou. Tá certo? A verdadeira força, irmãos, não é ausência de medo. Tem muita gente que tem medo. A verdadeira força é a obediência, apesar do medo. Então, tremendo isso que o apóstolo Paulo em Filipenses 4:13, ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas. Não é sobre potencial humano, é sobre fonte divina. Mas a terceira área, irmãos, que nós vemos é que além de nós queremos o conhecimento, a sabedoria, queremos o poder, queremos a força e queremos uma outra coisa, irmãos. A gente sempre quer aparecer, a gente sempre quer a glória. O ser humano busca conhecimento, poder e glória. São as três coisas. O diabo tentou Jesus com isso. Conhecimento, poder e glória. De forma, irmãos, que a palavra de Deus diz nesse texto, lá no finalzinho, verso 31, quem quiser se orgulhar, se orgulhe no Senhor. Quem quiser se gloriar, que se glorie no Senhor. É a Ele. Deus, irmãos, não pode, não quer e não pode dividir a sua glória. Ele não enfraquece parcialmente o sistema do mundo, irmãos. Você precisa entender isso. Deus, ele não vai enfraquecer, sabe assim, parcialmente, não. Deus, irmãos, ele vai aniquilar, ele vai reduzir a nada. Nada.
A Bíblia diz que ele reduz a nada, sabe? Aquilo que no mundo, que tem no mundo, ele vai reduzir a zero. Gideão, irmãos, sobrou com os 300. O exército inimigo era 32 mil. Para 300 faz o cálculo. Irmãos, por que Gideão venceu o exército inimigo com 300 apenas? Por quê? Porque Deus sabia que se Gideão vencesse com todo o exército de Israel, Israel diria: a minha mão me salvou. Mas ele venceu com 300. E não tinha onde alguém dizer que não foi a mão de Deus. Eu vou te dizer uma coisa: eu não sei quanta força você tem, quanto poder você tem, qual é a sua capacidade. Eu quero dizer uma coisa: Deus vai mostrar para todas as pessoas que não é a sua força, é o poder de Deus que está agindo em você. A vitória com 300 deixa claro, irmão, a glória é dele. A glória é para ele. Amém? Eu queria ler só com você um último versículo aqui. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 6. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 6, diz assim: pois Deus que disse, haja luz na escuridão, é quem brilhou em nosso coração para que conhecêssemos a glória de Deus que na face de Cristo Jesus. Muitas vezes ficamos preocupados em aparecer. Muitas vezes queremos a glória para nós. Deus quer a glória para Ele. É a glória dEle. Sabe? A vitória dEle. Por isso, nessa noite, irmãos, Deus, Ele usa as nossas limitações para que a sabedoria seja dEle, para que o poder seja dEle e para que a glória seja dEle. Essa é a hora de você não parar de se queixar, dizer: por que Deus me fez assim? Por que é isso? Não, deixa Deus te usar. Deus vai te usar do jeito que você está, das suas limitações, sabe? Há algo tremendo na Escritura, irmãos, que o amor de Deus é que nos faz ir além. Deus não nos chama, apesar das nossas limitações, irmãos. Eu queria que você entendesse isso. Aqui tem um princípio muito tremendo. Deus não te chama apesar das limitações. Deus te chama através das limitações. Ele está dizendo assim: ó, eu sei que você está assim, mas eu vou fazer independente de você estar. Não, eu vou fazer com a sua limitação e tudo junto e misturado. Vai com a sua limitação mesmo. Você vai pregar do jeito que mandar, da maneira como você vai liderar uma célula, do jeito, você vai em tal lugar, você vai fazer a obra do Senhor do jeito que você, eu tenho minhas limitações, não consigo isso, não consigo aquilo. Vai junto e misturado, irmão. Ele não vai fazer apesar da limitação. Ele vai fazer através, ele vai te fazer junto com as limitações. Ele não está nem aí, porque a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Ele olha para Gideão escondido e vê um libertador. Ele olha para os apóstolos simples e vê pilares da igreja. Ele olha para nós frágeis, comuns, improváveis e diz: é por você que eu vou confundir as trevas. É com você mesmo, do jeito que você é, com as suas limitações. É através de você que eu vou confundir as trevas. O amor de Deus, irmãos, não nos descarta por sermos pequenos. Ele nos escolhe porque somos pequenos, para que fique claro que a glória vem dele. Você pode se colocar de pé nessa hora, amém? Cadê o ministério de louvor? Onde é que está aqui o ministério de louvor? Oh, glória. Irmãos, corram para cá. Cadê o ministério? Aleluia. Vamos adorar o Senhor. O amor de Deus, irmãos, não nos descarta. Você está limitado? Tem limite? Tem. Mas Deus vai fazer do mesmo jeito. Vai fazer da mesma forma. A obra vai romper, a obra é dele. Quando você decide confiar, Deus transforma as suas limitações no palco da sua glória. Simplesmente quando você fala assim: olha, eu vou confiar. Então Deus vai falar assim: eu vou transformar você na minha glória.
Nós somos chamados para ir além. 2026 é o ano de ir além. Amém, irmãos? Então, irmãos, você e eu somos chamados para ir além, independente das limitações. Não por quem nós somos, mas por quem Ele é. E eu espero que essa noite você possa entender isso e possa viver, né, com as suas limitações. Não reclame com Deus. E entenda bem, se tiver alguma limitação no seu ser que precisa ser tratada, Deus vai tratar. Pode ficar tranquilo. Amém? Deus vai tratar. Se tem alguma coisa em você que vai melhorar, porque o Evangelho sempre melhora. O Evangelho sempre melhora, o Evangelho sempre restaura. Mas se tem alguma coisa em você que Deus vai fazer, pode ficar tranquilo, porque Deus vai fazer. Amém? Sem problema. Mas não imponha a Deus a perfeição sua para fazer a obra dele. Porque se acontecer isso, a glória não será dele, será sua. Diga a Deus, eu estou aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui. Eu quero orar por você nessa hora. Feche seus olhos. Ore ao Senhor neste momento. Senhor, eu estou aqui na tua presença. E eu quero a ti, ó Deus. Eu quero a tua presença. Eu quero aniquilar as obras das trevas na minha vida. Eu quero aniquilar a obra das trevas, ó Deus, aonde eu estiver passando. Para que, ó Deus, toda a sabedoria que venha de ti, independente, ó Deus, de qualquer coisa que eu saiba, eu quero te pedir, ó Deus, que o poder seja derramado sobre a minha vida. E que o teu poder, ó Deus, possa fazer a diferença. Eu oro nessa noite, ó Deus, para que a tua glória seja abundante no nosso meio. Independente das nossas fraquezas, nossas limitações. Derrama a tua glória sobre nós, Pai. Nós abençoamos o teu povo nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar o Senhor.